Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos então para o primeiro vídeo do canal falando sobre One Piece. E já vamos então começando a esse primeiro vídeo falarmos então sobre a luta de Sanji versus Queen e Zoro versus King. A luta das asas do rei em um ano. Mas antes de realmente começar esse vídeo e começar a falar definitivamente de One Piece aqui no canal, eu peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos de que enquanto isso, numa parte do domo caveira de Onigashima, na parte do bordel, está o Sanji correndo desesperado depois de ver que acabou despertando de certa forma o seu fator de linhagem por conta do uso do seu traje da Germa, e ele extremamente desesperado porque no fim das contas não quer se tornar tal qual os seus irmãos, e no fim das contas ele acaba ali no meio do caminho, de alguma forma que não sabemos como, acabou ali batendo em uma garota, sendo que ele nem direito lembra o que fez, eles mesmo tentando explicar de que elas que estão entendendo tudo errado, e ele tentando entender se realmente ele poderia ter feito isso, porque no fim das contas ele sequer lembra, ele só começou a correr quando ele recobrou depois da sua consciência, ele viu aquela garota jogada no chão, e ele mesmo vê de que isso não está certo, e machucar uma dama é algo que ele nunca poderia fazer, é a pura filosofia de vida, de ética, de comportamento do Sanji, por isso que ele tanto despreza em boa parte os seus irmãos por conta deles terem batido numa mulher até ela desmaiar por puro sadismo e vingança, e no fim das contas isso vai completamente tudo contra o Sanji, tudo contra o que o Sanji acredita. Só que enquanto isso, o Queen, basicamente ainda transformado num Brachiosauro, encontra-se ali na direção do Sanji, querendo ver ali todos os poderes que ele poderia ali demonstrar com o traje da Germa, enquanto o Sanji até tentando entender um pouco do que é que ele fez aqui. Ele mesmo lembra de que no fim das contas acabou encontrando apenas uma geisha da capital das flores, dizendo ali de que os homens do Kaido a trouxeram até aí, mas no fim das contas ela não está com eles. Ela mesmo pede para que ele não machuque, mas a próxima coisa que ele se lembra é apenas de ver ela no chão sangrando, e é algo que quando ele observou ela direito, ele viu de que ela tinha um olhar assustado na sua cara, e é algo que o próprio Sanji começa a se questionar ali ao Luffy qual versão sua ele iria preferir. Um lado humano sempre inútil contra inimigas mulheres, mais gentil, ou um guerreiro da ciência que poderia executar friamente qualquer um que o Luffy mandasse. Mesmo um monstro como esse seria fácil ali de acabar definitivamente. O Queen não seria nenhum tipo de problema para ele. Ele mesmo percebe que tipo de pessoa o rei dos piratas precisa ao seu lado. Só que ele tomou ali a sua própria decisão, ele não certeza se realmente sabe, se é realmente essa a sua resposta, mas no fim das contas ele toma a melhor decisão que ele poderia tomar nesse momento. As habilidades dormentes dele já foram despertadas por usar o maldito traje do Raid Switch da Germa, mas para ele isso já não importa mais. Ele não vai perder mais nenhum pedaço de si mesmo, da sua própria humanidade. Ele nunca irá pertencer à Germa. Ele basicamente joga o Raid Switch da Germa no chão e simplesmente pisa e destrói ele como se não fosse nada, deixando o Queen um tanto quanto furioso no fim das contas, mas o próprio Sanji em pensamentos da deusa Germa e aos banhos femininos, porque com o seu traje da Germa ele ficaria invisível em Naismon. Sabemos o porquê dele realmente querer ficar invisível, mas ele mesmo vê de que irá achar o seu próprio jeito de terminar essa luta, quando ele começa a ligar para o Zoro, que enquanto isso está lutando contra o King, só que ele ouve então do seu Haramaki um Dendemushi tocando.
canto. O Sanji que até colocou ali caso Zoro se perdesse e estivesse morrendo em algum canto, mas no fim das contas ele vê ali dizendo e confirmando de fato para o Zoro de que eles irão vencer os Piratas Feras. E depois disso, caso Sanji não venha a ser mais o mesmo, ele quer que a todo custo Zoro lhe mate. O próprio Zoro não consegue entender direito o porquê de tudo isso, mas se chegar a isso ele então será rápido. E agora ele até tem um grande motivo para esperar ansiosamente. E isso significa de que é melhor o Sanji não morrer antes disso. E no fim das contas ele mesmo percebe de que agora a luta contra o Queen é para valer. E ele não vai colocar mais lenha na fogueira do Sanji porque ele já tá fervendo. E simplesmente mandando um Hell Memories, ele literalmente manda um chute que queimaria e cortaria completamente a sua ligação com a Jeremy, todo o seu passado bem doloroso. O Queen acaba sendo arremessado para longe, enquanto nós então vamos para a luta de Zoro versus King. O King começa ali a transformar na sua forma de Pteranodon, a puxar ali a sua crista e estranhamente criar um golpe um tanto quanto mirabolante, enquanto o próprio Zoro tentando ali entender se essa coisa deveria ser puxada desse jeito, só que ele simplesmente desfere um Tempura Udon. Ele manda um golpe extremamente poderoso na direção do Zoro, que fica onde pisar ali no chão, que é completamente destruído, e ele no fim das contas não conseguiu bloquear aquele golpe que foi quase como um raio laser, enquanto o King falando com nas épocas pré-históricas era assim que os Pteranodons caçavam as suas presas, por mais de que eu tenho 100% de certeza de que não era exatamente assim. Mas, enquanto isso, o Zoro já vem se preparando, mandando ali o seu canhão de 360 libras do Sangyaku Rokujo Pondoro. Só que no fim das contas ele não consegue alcançar ali o King e apenas começa a gastar cada vez mais e mais energia. Só que no fim das contas ele mesmo vê de que o King estaria lhe subestimando e ele vê de que terá que derrubá-lo do céu antes de ficar exausto. Então, mandando seu Santoryu Kokujo Otatsumaki, ele começa a girar com seu estilo de 3 espadas e já colocando a bandana, ele gira e simplesmente tenta atacar o King, que no fim das contas consegue ainda assim bloquear ali o seu golpe. Mas o King mostra de que ele não é apenas um lagarto grande com uma pele resistente, como o próprio Zoro fala, porque no fim das contas ele está em um outro nível, e no fim das contas ele mesmo, querendo aproveitar e ter um bom duelo com o Zoro, ele também volta para o chão e vai ter uma boa luta de espadas contra o Zoro. O Zoro que até percebe de que uma gota sequer caiu do corpo do King depois de tudo isso, e fora isso ele ainda tem asas nessa forma, ele está na sua forma humana, o que significa que as asas dele não são provenientes da sua Akuma no Mi, o que deixa óbvio de que o humano ele teoricamente não é. Só que isso também não significa de que ele possa voar com essas asas. E ele também percebe de que as chamas nas costas dele ainda estão queimando. E não são ali, essas asas e essas chamas não tem nada a ver com a Akuma no Mi dele. Mas no fim das contas é algo que ele mesmo vê de que talvez ele possa ter sangue de tritão gigante, mas provavelmente não. Ele mesmo vê de que não vai poder vencer enquanto saber quem é o King. E o King que basicamente é de uma raça nova que nos será apresentada logo logo, que são os Lunarianos. Enquanto até aí o Zoro caído no chão começa a ouvir um som estranho de um shamisen. Enquanto ele basicamente percebe de que a Ema de alguma forma está literalmente sugando boa parte do seu hack, fazendo o braço direito do Zoro murchar aos poucos, enquanto o King basicamente se aproveita dessa situação e simplesmente parte na direção do Zoro, que até tenta dar uma estocada nele, só que é completamente inútil. Ele é arremessado para longe, enquanto a gente mesmo vê de que na luta ali
Sandy versus o Queen, ele mesmo vê de que o Sandy estava conversando com o Zoro e sabe muito bem de que ele não será capaz de vencer o King, por conta dele ser o sobrevivente de uma tribo lunária que deveria ter sido extinta há muito tempo atrás. Ele é um monstro que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente, e muito tempo atrás eles eram chamados de deuses. Por que eles foram extintos? Bom, a gente ainda não sabe direito, mas fica essa certa curiosidade. Só que o Zoro, depois de se levantar, já se prepara o seu Hitoryu Yai Shishi Son Son na direção do King, que consegue cortá-lo, mas não tem muita utilidade. Quando o King já até mesmo se prepara para usar novamente o seu Tempura Udon, enquanto o Zoro tenta ali travar essa luta contra a Emma para que ela não sugue ali o seu hack. No fim das contas, o Zoro é arremessado, ele quase que cai no fim das contas do topo do domo, mas principalmente ele não vai cair por conta de que ele ainda tem de lutar, e também por conta dele ali quase arriscar a sua vida, indo quase morrer, para simplesmente pegar a sua espada, o Ado Ichimonji, a espada que no fim das contas tem um grande significado para ele, espada que ele não vai abandonar de jeito nenhum por conta de ser essa espada que era ali da sua melhor amiga e rival, a Kuina, a espada que foi dada a ele depois da morte dela. E no fim das contas ele mesmo nunca mais teve tempo para pensar nisso, mas como que as espadas de Wano acabaram chegando em uma vilazinha do West Blue, porque no fim das contas essa espada que está dele, da promessa com a qual ele fez com a Kuina, na verdade era uma espada que pertencia inicialmente à terra de Wano. Foi feita ali por um ferreiro de Wano. E no fim das contas, essa mesma espada também foi feita ali pela mesma pessoa que também criou ali a Emma. Foi feita pelas mãos do mestre ferreiro Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki esse que o sobrenome, na verdade, é o mesmo sobrenome de um antigo daimyo de Ringo de Wano, que já foi até falado sobre ele quando compararam ali os dois, o Zoro e o Shimotsuki, por conta dessa familiaridade, essa similaridade da aparência de ambos. Então seria ali da família do Zoro. Bom, fica essa dúvida ali no ar, mas a gente percebe de que no fim das contas o Zoro arrisca a sua vida justamente para pegar ali a sua espada, quando ele até ali vê de que no fim das contas até se lembra de um velhote da sua vila que costumava sempre ficar ali na praia, e ele nunca soube direito o nome dele. E no dia em que o velhote morreu foi quando ele descobriu que ele era o avô da Kuina, e até aí ele começa a se lembrar e ligar aos poucos o ponto de que o habilidoso ferreiro Shimotsuki Kozaburo deixou esse país ilegalmente há 50 anos. E aí a gente começa a ver de que o mesmo nome da vila, da cidade natal do Zoro, se chamava Vila Shimotsuki. A gente volta então 13 anos atrás para o West Blue, vendo então de que o Zoro ali, lembrando do Tsunade, que é basicamente um grito de guerra que lhe dá coragem, que provavelmente é o Shimotsuki Kozaburo usava. Só que no fim das contas acabou sendo algo banido, tanto que o próprio Momonosuke falou, já gritou esse grito de guerra e foi repreendido pelo Kinemon e os demais bainhas vermelhas por conta de ser algo errado, algo que no fim das contas ele nunca deveria dizer essa palavra, porque ela era pertencente do vocabulário de um ferreiro lendário que há muito tempo atrás abandonou ilegalmente o Wano. A gente até vê de que o Zoro basicamente treinando ali, percebendo de que talvez nunca ali irá conseguir usar aquela espada da Kuina tão bem assim, por conta também ele lembrar ali, na verdade não conseguir usar direito, na verdade Tsunade, a palavra que esse velho usa, mas o mais importante agora que o Zoro quer saber é se esse velho era um samurai antigamente. Todos nos dojo em que o Zoro
treinavam e diziam que ele era. Só que o velhote da vila, que mais tarde nós descobrimos que sim, é o Shimotsuki Kozaburo, está basicamente ali pescando e dizendo para que o Zoro cale a sua boca, senão a marinha vai vir atrás dele imediatamente se descobrirem que ele é, no fim das contas, um ferreiro. O próprio velho, então, depois vê ali o Zoro treinando, percebendo de que ele tá cansado ali do dojo por conta de ter ali perdido pra Kuina várias e várias vezes, e por isso que ele tem que treinar cada vez mais e mais. Só que no fim das contas o próprio velho simplesmente dá algumas espadas que não prestam mais para nada para o Zoro, e no fim das contas ele mesmo vê de que hoje em dia ele apenas consegue fazer algumas poucas armas como essa. E ele mesmo pede para que o Zoro lembre-se de que uma espada é uma ferramenta feita para matar. O único propósito dela é simplesmente para matar pessoas. Um ferreiro forja uma espada para poder matar o máximo de vidas possíveis. E além disso, todas as espadas têm as suas únicas personalidades. E os espadachins são aqueles que domam a natureza selvagem da espada e a subjugam à sua vontade. No fim das contas, quando uma espada é forjada pelas mãos de um ferreiro, ele coloca ali todos os seus sentimentos dentro dessa própria espada. E no fim das contas ele mesmo vê de que no fim das contas esse papo furado de existirem ali espadas amaldiçoadas é simplesmente de alguém fraco que vem a temer uma espada forte. Alguém que deu esse nome de espada amaldiçoada viria então talvez a ser uma grande honra, porque mostraria o quão forte é essa espada. E ele mesmo vê de que espadas são perigosas, mas isso significa de que elas estão servindo fielmente ao seu propósito de arma letal. E ele mesmo se lembra de que uma vez ele forjou uma lâmina assim na sua juventude. A maior conquista em toda a sua vida, mas ao mesmo tempo uma espada que tem um temperamento muito sério, que até mesmo lhe dava calafrio só de segurá-la. E no fim das contas ele mesmo deu um nome a essa Meitou, o nome de Grande Rei do Inferno, Ema. O próprio Zoro vê, então ele reconhece de que essa espada sim foi feita ali pelo Shimotsuki Kozaburo, que fez a Ema e também ao Wado Ichimonji. E ele é alguém que morava em Wano, abandonou Wano há 50 anos atrás. Não sabemos direito porque de alguma forma forjou, ele criou, fundou o vilarejo Shimotsuki. E no fim das contas, de alguma forma, o Zoro está envolvido em toda essa história que aos poucos começa a se conectar. E quem sabe poderia o Zoro, teoria, mas quem sabe ser ali um dos descendentes do Shimotsuki, do clã Shimotsuki, sendo assim talvez até mesmo algum parente distante ou não tão distante assim da Kuina, por conta do Kozaburo ser ali o avô da Kuina. Então a gente basicamente percebe de que aquele velhote era um samurai de Wano. Então ele até lembra de que as Meitous observam os humanos e esperam pacientemente para encontrar o espadachim digno delas. Então no fim das contas a espada escolhe o seu dono, então ela está ali para escolher o Zoro, mas antes disso está o colocando à prova para ver se ele é digno de lhe usar. E ele mesmo vê de que a espada não tem intenções malignas, elas de fato são honestas, então tudo que lhe falta é força. E ele mesmo começa a se questionar como que o Oden lutava tão tranquilamente com essa espada, sendo que ela roubava o seu hack. E ele mesmo que na base da força pura vai ter ali que domar a Ema. Enquanto ele, sem perceber, é cercado por vários minions do Kaido, só que eles rapidamente veem de que todos desmaiam. E simplesmente por conta da grande determinação do Zoro, o fato de que o Zoro tem sim um hack do rei extremamente poderoso, não tão quanto o Luffy, por conta de que o sonho do Luffy é algo absurdamente gigantesco, a ambição dele é muito grande, mas o Zoro também não fica para trás em tentar ali ser o rei ser o maior espadachim de todos no caso, e também domar agora
a Emma, mesmo que isso venha então na base da força. E ele mesmo percebe de que ele vai ser o maior espadachim do mundo, para que então, fazendo jus à ambição do Luffy, o próprio Luffy fala de que então ele vai ser ali o maior espadachim do mundo. Para ele tá ótimo, porque no fim das contas ele não pode ser menos do que isso, sendo ali o companheiro daquele que será o futuro rei dos piratas. E o próprio Zoro vê de que ele tem uma promessa a cumprir com o seu capitão e com a sua melhor amiga. Nós então voltamos ali para dentro do Domo Caveira, enquanto a luta de Sanji versus Queen prossegue. Nós podemos ver de que a Ozome, que é uma das geishas que está ali em Onigashima e foi a mesma que de alguma forma misteriosa acabou apanhando do Sanji sem que ele nem mesmo entenda o que aconteceu, ela basicamente está atrás do Shuji, que é basicamente o ratinho de estimação dela, enquanto Onigashima cada vez mais aos poucos está se aproximando da capital das flores. Então a todo custo eles têm que evitar que o Onigashima caia em cima de toda o ano e destrua completamente a capital das flores. A gente vê que enquanto isso o Queen basicamente lançando ali vários lasers na direção do Sanji, que já na hora lembra-se desviando dos golpes dos mesmos lasers que o Idiji consegue usar. E não apenas isso, como depois disso o Queen estica ali seu pescoço para acertar em cheio um choque no Sanji, que também se lembra do golpe do Yonji. E ele até entende de que todas essas são técnicas da Diarma 66 que o Queen usou para mostrar ali ao Sanji o quão absurdamente são essas técnicas, e ele adaptou ao seu próprio corpo. E no fim das contas ele mesmo vê de que os filhos do Judge são a culminação de seus experimentos científicos. Só que no fim das contas ele mesmo vê de que vai provar para o Judge que ele é um cientista superior para ele. E até aí ele então continua mandando vários lasers na direção do Sanji, tentando agarrar ele. E no fim das contas ele mesmo ali não querendo mais continuar toda essa luta com o Sanji, querendo pôr ali um fim em tudo isso, quando no fim das contas a gente vê de que o Queen simplesmente comparando o tempo inteiro o Sanji com a sua família que o Sanji tanto odeia. No fim das contas o Queen depois começa a arremessar o Sanji de um lado para o outro, começando a destruir boa parte desse bordel. Quando o Sanji consegue ali destruir parte dessa garra barra braço do Queen com um chute se soltando, ele já então cai ali no chão tanto quanto machucado, quando no fim das contas ele mesmo ali pede ali para dar um conselho para o Queen de que ele nunca mais ouse mencionar os nomes dos seus irmãos da Diarma e até mesmo do seu pai para ele. No fim das contas a sua única família seria os ex-cozinheiros do Baratie, o Luffy, os Mugiwaras e a sua mãe e a sua irmã. E no fim das contas ele basicamente avança na direção do Sanji, já dando um chutaço ali na boca do estômago dele, arremessando ele para trás e fazendo com que ele caia. E no fim das contas o próprio Sanji perguntando se o Queen achou que teria vantagem para sempre. No fim das contas ele vê de que não vai ali ficar tão fácil assim para o Sanji, porque ele simplesmente começa a estranhamente ficar invisível. E é aí então que a gente entende de que ele usou ali as técnicas de todos os outros irmãos do Sanji, exceto da Reiju, mas agora chega a vez de usar o Stealth Black, que seria a habilidade do traje da Diarma 66 do Sanji. O Sanji que já basicamente entende o que é que o Queen vai fazer, e ele reconhece de que ele tem muitos truques na manga, mas o Sanji não fica para trás. O Queen basicamente vê de que de alguma forma o Sanji some da sua direção, mas ele não. Ele simplesmente está se movendo tão rápido que nem mesmo os próprios olhos do Queen conseguem ver ele. Só que no fim das contas ele reconhece de que quando o Sanji reaparecer ele estará bem cansado, e então seria essa a atitude mais estúpida que ele poderia tomar. Enquanto isso a gente basicamente vê que aquela geisha havia encontrado o seu ratinho, só que ele está infelizmente envolvido, tá andando ali pelo meio da luta
de Queen versus Sandy. O Queen, que até olha os homens e vê de que ela está andando por aí depois de ter rejeitado as suas propostas tantas vezes, e no fim das contas ela rejeitou ele até nesse mesmo dia, porque depois que a Komurasaki acabou morrendo, ela se tornou a sua número 1, então ele ouviu de que ela estava de cama e não iria pra aí, mas no fim das contas ela simplesmente mentiu pra ele estar andando aí atrás do ratinho de estimação dela. O Queen queria partir com tudo na direção da garota para dar a sua punição por tudo que ela fez. Só que no fim das contas, o próprio Sandy vê de que com esse despertar de fator de linhagem, ele tem muitas mais ferramentas à sua disposição agora. Ele tem basicamente um exoesqueleto que consegue ali resistir ainda mais às suas chamas. Ele tem um corpo mais robusto, força melhorada e super velocidade, tudo isso somado à sua força. Então, se ele combinar a proteção desse exoesqueleto com seu treinamento de hack do armamento, as pernas dele devem ser capazes de suportar chamas muito mais quentes do que antes. E é basicamente por isso que ele usa o Ifrit Jump. Ele então avança ali em uma velocidade insanamente gigantesca contra o Queen e manda ele um chutaço na cabeça dele, derrubando ele no chão, e ainda não para por aí. Ele começa a mandar uma série de golpes na direção do Queen, simplesmente arrebentando ele de tudo quanto é jeito. E no fim das contas ele terminando todo o seu serviço, cozinhando o Queen na base da porrada, ele simplesmente arremessa o vilão para fora de todo o castelo de Onigashima. Depois disso, Sandy acaba pegando o ratinho, dá aos homens, entrega em suas mãos, e lá agradecendo. E o próprio Sandy lembra de que quando ele era criança, a maioria da família dele reclamava por conta dele estar cozinhando para os ratos, mas ele vem para ajudar a garota. Só que, obviamente, depois de toda essa luta, a única coisa que o Sandy consegue fazer é simplesmente desmaiar de cansaço. Mas nós temos ali na luta, na batalha do bordel, o vencedor sendo Sandy. Enquanto isso, a gente volta ali para a luta de Zoro versus King, quando o Zoro consegue basicamente desferir um poderoso corte na direção do King, que corta a sua máscara. E ele mesmo percebe de que quando as chamas das costas dele desaparecem, ele se torna mais rápido, mas a sua defesa fica bem mais fraca. No fim das contas, a gente vê de que todos os rumores eram verdadeiros. Asas negras, cabelo branco e pele morena. O governo mundial pagaria 100 milhões de beris por qualquer informação sobre ele. King, que nós já sabíamos que é ali um dos últimos sobreviventes da raça dos Lunarianos. Só que ao observar que estava sendo visto por outras pessoas, o King simplesmente aponta a sua espada na direção desses minions do Kaido e simplesmente queima todos eles com um gigantesco dragão de fogo. O próprio Zoro vê de que o castelo então já está indo às ruínas, e no fim das contas ele não pode mais se distrair ali com mais nada. Ele mesmo deveria cuidar melhor dos seus subordinados, até tentando entender na verdade o que é que o governo mundial quer tanto assim com a raça do King, sendo que ele valeria 100 milhões de beris só para delatarem ele. E no fim das contas, ele já não liga se um homem morto descobrir qualquer coisa sobre ele. E ele então se transforma mais uma vez na sua forma de Pteranodon e avança em altíssima velocidade contra o Zoro. O Zoro que então vê de que se a luta durar mais, a espada dele poderá lhe matar de tanto haki dele que está ali sendo sugado. Só que o King pode até sim ser de uma raça especial, mas pro Zoro isso tanto faz. Eles já estão ali no mesmo barco, então ele não pode mais perder muito mais tempo. E ele então simplesmente começa a usar o seu estilo das 3 espadas do Rei do Inferno. Então ele avança ali na direção do King, colocando os desejos de ambos um contra o outro.
O Zoro, que quer ser o maior espadachim do mundo e fazer com que o Luffy seja o rei dos piratas contra o King, que quer tornar o Kaido o rei dos piratas. E por que de toda essa vontade do King? Bom, o King basicamente acabou na época em que uma das vezes em que o Kaido tinha sido sequestrado, ele foi capturado ali pelo governo mundial, ele conseguiu fugir lá, ele encontrou o King preso, ele sofria vários e vários experimentos de resistência física e várias outras coisas extremamente malucas e desumanas com ele. No fim das contas, o Kaido, que estava deixando esse lugar para formar o seu próprio bando pirata, então questiona se o King gostaria ali de acompanhá-lo. E o próprio King questionando se o Kaido seria capaz de mudar o mundo. E no fim das contas, o Kaido, talvez por se achar, ou no fim das contas, simplesmente acha de que ele seria o único que poderia fazer isso. E a gente até descobre que o verdadeiro nome do King, na verdade, não é King. King seria um outro nome, um codinome que ele ganha ao entrar no bando do Kaido. Mas o seu verdadeiro nome era Albert. Então, daí em diante, vemos de que o King seria o braço direito do Kaido. O Zoro basicamente manda um Rengoku Onigiri na direção do King, mandando ele ali para trás. Só que ele, sem muitos problemas, consegue desviar do golpe, percebendo que foi completamente inútil. O King manda um outro dragão de chamas na direção do Zoro, que até percebe de que essas chamas parecem com magma quando ele desvia e começa a entrar em um clash de espadas entre ele e o King. E ele mesmo vê de que não pode perder nessa altura do campeonato contra o King. Ele rola ali um pouquinho para trás no chão, mas já rapidamente avança na direção do King. O King consegue desferir ali um chute na cara do Zoro, só que o Zoro consegue ali devolver um golpe cortando o seu oponente. Ele percebe que o King é rápido, mas isso significa de que ele vai poder cortá-lo. E o King até ali basicamente já vendo de que teve a sua natureza entendida pelo Zoro, mas mesmo assim não vai adiantar de nada. Só que o próprio Zoro se questiona se os ataques dele não funcionam, então por que diabos o King está desviando deles? Estaria o King com medo de ser machucado? Só que o próprio King, por puro convencimento, acha de que uma criatura como o Zoro nunca poderá lhe derrotar. Então ele começa a alçar o voo, enquanto o Zoro vê de que esse é o tipo de desculpa que ele mais detesta. E ele mesmo vai esculpir nas próprias memórias do King de que ele vai ali ser o maior espadachim de todos, mas o King também quer esculpir na memória do Zoro de que essa foi uma ótima batalha, que ele é ali um ótimo espadachim, mas que diante do King ele não vai ser nada. Ele cria ali um gigantesco dragão de chamas na direção do Zoro, só que o Zoro pula em altíssima velocidade contra o dragão e sem nenhum problema, utilizando ali o seu estilo de espada seu estilo de 3 espadas do Rei do Inferno. Ele usa o seu Ipyaku Sanjo Hiryu de Goku. Ele simplesmente corta completamente esse dragão de chamas do King como se simplesmente não fosse nada. E fora isso, ainda por cima consegue cortar completamente o seu oponente, que ainda por cima tem uma das suas asas cortadas ao meio, enquanto o próprio Zoro, já extremamente cansado, acaba por no fim das contas ganhar a sua luta. O King ali começa a se lembrar no fim das contas de que o Kaido, questionando se realmente o King achava que ele seria o Joy Boy. O mundo no qual ele está criando realmente seria o qual o King tanto queria viver. E até ali ele mesmo percebe de que lendas são apenas lendas. Então nesse ponto não importa o que aconteça, ele deve a sua vida ao Kaido. E por isso que ele apenas necessita continuar sendo mais forte, porque em troca ele garantirá que nunca vai perder até o Kaido ser o rei dos piratas. Só que o Kaido, sem sombra de dúvidas, não será mesmo o rei dos piratas. O próprio Zoro vê de que até
até o dia ali que ele derrotá-lo para se tornar o maior espadachim do mundo, ele nunca mais perderá novamente. E essa foi a promessa a qual ele fez ali ao Mihawk, de que nunca perderia até derrotar o seu grande rival. E ele mesmo percebe de que então seria isso que ele teria de se tornar, um verdadeiro rei do inferno. E a luta fora do Domo Caveira, nós temos a vitória do Zoro. E assim temos a queda das duas asas do Kaido, tanto Queen quanto King são derrubados pelas asas do rei, do futuro rei dos piratas, os Luffy. Zoro e Sanji ganham as suas lutas e no fim das contas nós infelizmente já vamos terminando por aqui. Eu já me despeço de vocês, mas antes de realmente terminar o vídeo eu queria pedir, caso todos vocês tenham gostado, deixem ali seu like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários se querem ali mais vídeos de One Piece que eu trago. Esse é só o primeiro vídeo de muitos provavelmente que teremos de One Piece, mas isso daí já é coisa para os próximos vídeos. Eu vou me despedindo de vocês, então falou, valeus e fui. Muitíssimo obrigado por